Gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atum. No vídeo de hoje vamos falar de um caso polêmico que tá todo mundo comentando aí. Eu fiquei pensando, será que eu me envolvo nessa polêmica? Vamos lá. Gente, sejam muito bem-vindos a esse canal. Aqui nós falamos de arquétipo, autoconhecimento e no vídeo de hoje nós vamos falar em dois arquétipos que são completamente afins, tá? Todo mundo tem visto aí, o Fantástico fez questão de apresentar a entrevista da Larissa Manoela, onde ela conta como ela foi lesada e perdeu 118 milhões para os seus familiares, no caso, seu pai e a sua mãe. E aí, isso dividiu muitas opiniões em que, por exemplo, uns diziam que deveria sim honrar o pai e mãe em primeiro lugar e o que ela fez foi errado. E outros que afirmaram que a Larissa Manoela agiu numa postura onde ela realmente foi lesada. Como nós não temos aqui o direito de julgar o próximo, apenas analisar informações, vamos falar desse caso de uma forma bem resumida e focando naquilo que é o nosso assunto, não é? Que são arquétipos. Bom, nesse caso aqui nós temos dois arquétipos envolvidos. O primeiro é o arquétipo da mãe, o arquétipo daquela pessoa que a gente acredita que é a primeira pessoa que vai nos amar, que vai se responsabilizar, que é símbolo de amor, de carinho, de cuidado, de abdicação, entre outras coisas. Então, o arquétipo da mãe é construído socialmente na ideia de que toda mãe é boa, toda mãe é maravilhosa, toda mãe tem as melhores intenções e toda mãe sabe o que é melhor para os seus filhos. No caso da Larissa Manoela, no caso dos pais ali, o que houve foi uma apropriação desse arquétipo da mãe, o que faz com que muitas pessoas se solidarizem com a ideia de mãe, porque mãe, na nossa sociedade ocidental, é algo completamente sagrado. Então a gente nunca acusa os nossos pais e as nossas mães. Todo mundo sabe que quem tem pais narcisistas, inclusive percebem que são sempre julgados como pessoas que são ingratos, que não se responsabilizam, não entendem os valores que os pais passaram para eles. A problemática disso, gente, está no 8 ou no 80. A gente não tem essa ideia de mãe muito bem definida, porque mãe é praticamente um deus, os pais são deuses, eles são detentores. Não é à toa que a gente chama Deus de o pai. Então, se ele é o pai ou ele é a mãe, ele pode fazer todas as atrocidades em prol do bem-estar do filho. Aqui há uma desconexão, né? Ou é 8 ou é 80. Você acredita plenamente que os pais são fonte de cuidado, de carinho, de amor, ou você acredita que existem pais que não são tão bons assim, que são ruins, e cada um vai estar vivenciando a sua história. Mas a nossa sociedade está dividida entre os que acreditam que os pais são detentores da verdade, detentores do conhecimento, do bem-estar, e que os filhos devem satisfações, devem amor e respeito aos pais, e isso independe do comportamento dos pais, e daqueles que acreditam que os pais são completos vilões. Aqui a gente não tá nenhum nem outro, nós vamos analisar os fatos. O que há de errado na desconexão com o arquétipo da mãe? O arquétipo da mãe é aquele que representa a bondade, aquele que representa o bem-estar, o cuidado. O que a gente esquece é que o lado luz da mãe também pode se tornar o lado sombra, porque tudo em excesso faz mal. Toda mãe que excede os cuidados dos filhos faz mal para esses filhos. Todos os pais que excedem nos cuidados com os filhos fazem mal para eles. Por exemplo, não ensinar seu filho a sair sozinho, a limpar a própria casa, ter responsabilidade com os seus gastos. Esses são um dos problemas do arquétipo da mãe, que seria visto como cuidado, mas que, no entanto, se torna uma coisa ruim, algo negativo para a existência desse ser humano que está nascendo, que está sendo criado. Não há a necessidade de cuidar demais dos nossos filhos. E também não há necessidade de endeusar
pais. Todos nós somos humanos, erramos e aprendemos, nos comportamos de acordo com os momentos. Então, a ideia de endeusar pai e mãe faz com que essa figura arquetípica tenha o poder para ser positivo ou negativo e tomar decisões que muitas vezes não condizem com a realidade dos pais. Aqui nós temos o primeiro arquétipo envolvido, o arquétipo da mãe, que quando está em desuso ou em mau uso, faz com que hajam desvios para padrões narcisistas e desvio para padrões completamente negativos que acabam tirando a individualidade dos seus filhos. Quais são os padrões que tiram a individualidade dos nossos filhos? Excesso de cuidado, querer escolher quais são os relacionamentos que os nossos filhos têm, não deixar os nossos filhos escolher aquilo que eles querem ser, não deixar os nossos filhos cair, escorregar e aprender sozinhos. E aí, falsa ideia de que somos donos da verdade, que os nossos filhos têm que viver de acordo com aquilo que nós vivenciamos e achamos melhor. Eu sou mãe e um dos erros que a gente comete durante a maternidade, quando estamos desconectadas ou conectadas com o lado sombra da maternidade, é a ideia de que nós somos as únicas pessoas capazes de resolver, de cuidar de tudo que é do nosso filho. Isso seja na vida financeira, na vida acadêmica, na vida pessoal. Então, só a gente que sabe lavar, só a gente que sabe passar, só a gente que sabe cuidar do seu filho. Aí, geralmente, essas mães, quando os filhos crescem, não gostam das noras, dos genros. Os filhos são completos irresponsáveis na cabeça das mães, incapazes de lidar consigo, mas essa foi a educação que ela deu para aquela pessoa. Então, de certa forma, ela ainda é responsável por essas coisas ruins que existem no comportamento do filho, tá bom? Então, ter conexão com o arquétipo da mãe nos impede de adentrar esse espaço. O que mostra ali em toda a entrevista é um excesso de cuidado, que, claro, é visto de uma forma muito negativa, porque eles já beiraram narcisismo, controle em excesso e a perversidade. E muitas vezes ali nos áudios, a Larissa Manoela, tanto pelos internautas quanto pelos familiares e pelo advogado, foi vista como a filha ingrata, mesmo sendo ela quem produziu milhões e milhões de reais durante todo esse tempo. Então, a ingratidão dela se mostra em não deixar os pais cuidar da fortuna. Então, entende essa ideia de que os pais estão sempre certos e que os filhos estão sempre errados? Então, uma faca de dois gumes aqui, onde algumas pessoas vão concordar e outras não vão concordar. Por outro lado, essa história mexeu muito com o brasileiro, porque há um arquétipo que está presente no inconsciente coletivo do brasileiro, que é o arquétipo do inocente. Vejamos, a Larissa Manoela já tem 22 anos. Ela tem 4 anos aí envolvidos depois da maioridade dela. Ela já respondia por si há 4 anos. E somente agora que ela percebeu que ela estava sendo lesada, ou que ela decidiu tomar conta da vida dela. O arquétipo do inocente conectado com o arquétipo da mãe desregulado faz com que a gente tenha essa concepção de que o mundo pode acabar, mas os nossos pais são sempre responsáveis por nós. Claro que o arquétipo do inocente, por ser o arquétipo da maioria dos brasileiros, incomodou muito. E todo mundo está a favor da Larissa Manoela. Aqui não quero julgar quem está certo ou quem está errado. Apesar de ter minha opinião formada, de que se ela produziu a riqueza, ela tinha direito, isso é óbvio. Mas o nosso foco aqui são arquétipos. Então, o arquétipo do inocente, em conexão com o arquétipo da mãe, ali desconectado do seu lado luz, fez com que ela fosse lesada. Vocês conseguem perceber a problemática em estar conectado com o arquétipo do inocente? O arquétipo do inocente é aquele em que você é muito bobinho, em que você aceita tudo, em que você não percebe maldade nas pessoas. E aí o brasileiro ele já tem esse arquétipo muito integrado socialmente, então houve uma comoção em massa por conta disso.
O arquétipo do inocente é aquele arquétipo que vai nos conectar com tudo que não há, onde não há lucro pra gente, onde o nosso lado não está sendo olhado. Todo mundo aqui já foi lesado de alguma forma, né? Seja por um familiar, quem nunca? Aquela pessoa que vive bebendo, que vive gastando dinheiro, que vive fazendo farra, mas que tá sempre te pedindo dinheiro. Você dá porque você acredita que ela vai mudar, porque você acha que ela vai fazer diferente. Mas isso está conectado com o arquétipo do inocente. É não olhar a maldade do outro, é não entender você como uma pessoa que é digna de receber respeito, afeto e cuidado. Entender quais são as suas limitações é sair desse arquétipo do inocente, tá? Então, eu desejo fortemente que essa situação seja resolvida da melhor forma para a Larissa Manoela, porque fica muito claro que os pais dela vivenciam esse arquétipo maternal de uma forma muito negativa e que ela foi lesada nessa situação. Mas desejo também que vocês que estão vivenciando o arquétipo do inocente, estão tão comovidos com essa problemática, enxerguem-se na Larissa Manoela e vejam quem são o algoz da sua vida, quem é que tá ali só sugando as suas energias, tomando seu dinheiro, vivenciando as coisas que você quer e impedindo você de realizar os seus sonhos, tá bom? Todo mundo é responsável por si, todo mundo é adulto, todo mundo é capaz de se responsabilizar e você acaba matando os sonhos daquela pessoa quando ela fica te pedindo ajuda e você dando ajuda o tempo todo. Quem está precisando de ajuda e está sempre recorrendo a você, muitas vezes você ainda sai de errado da história. Então, é hora de olhar para esse arquétipo do inocente e sair dele, tá bom? Beijo grande, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, comenta, curte e compartilha com o máximo de pessoas que você acredita que deve ouvir esse áudio, esse vídeo, tá? Que seja contribuição para a vida dela. Então, até o próximo vídeo. Se precisar falar comigo, meu WhatsApp tá aqui embaixo, consultoria pro mês de final de agosto, tá aí, é só marcar apenas 10 vagas esse mês. Então, tamo junto, beijo grande.